Boa tarde, Igreja Presbiteriana Bairro Imperial. Mais uma satisfação estar aqui à frente aqui do nosso estudo, né, que a gente está conduzindo desde o início do ano. Né, a gente está se aprofundando aí no Catecismo Maior de Westminster, né, correndo pergunta pós-pergunta, tema pós-tema. E o ensino de hoje é o sexto mandamento, né, aquele que diz que não matarás. Né, concernente às perguntas 134 a 136. Então, são 3 perguntas, são pouca coisa, o que dá também a oportunidade de a gente se aprofundar um pouco mais. Sexto mandamento, né? A gente agora, né, a gente está nos mandamentos horizontais, né? Ou seja, o decálogo são 10 mandamentos, dos quais 4 são mandamentos verticais, ou seja, do homem em direção a Deus, e dos 6 últimos são mandamentos horizontais, do homem para com o próprio homem. Então aqui a gente inicia aqui o segundo mandamento do homem para o homem, que é o não matarás. Um mandamento muito polêmico, parece simples, mas tem algumas polêmicas também, algumas controvérsias, que a gente vai estudar em breve. Bom, a primeira pergunta, simples, não matarás. Então a gente tem isso, já como conhecimento inato do ser humano, acho que não precisa. Mesmo que não houvesse um mandamento dizendo para a gente não matar, a gente já saberia que matar é errado. Se tirar a vida de um semelhante a você, já seria algo claramente errado. Mas aqui Deus deixa claro, né, explícito, para o homem não matar o seu próximo. E aqui eu deixo claro, né, que o imperativo negativo, né, ou seja, a ordem que aqui Deus dá de forma clara no mandamento, não elimine a vida, né, seja ela a forma em que ela estiver. E também o imperativo positivo, né? Ou seja, aquilo que Deus quer proteger, né? Deus quer proteger a vida. Então, se Deus ele proíbe a eliminação da vida, isso quer dizer que ele quer proteger a vida. Eu já vi algumas pessoas, né, um pouco confusas sobre esse mandamento, tentando direcionar ele também para todos os seres viventes, né? Como, por exemplo, animais. Ou seja, nesse sentido, se realmente o mandamento ele fosse para os animais, não faria sentido nenhum a Deus ordenar sacrifícios ali de cordeiros na mesma época que deu os 10 mandamentos. Então, assim, é um ensino falso, né? Então a gente entende isso por quê? Porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Diferentemente de todos os outros animais e do restante da criação. Então, matar o homem é como declarar guerra ao próprio Deus. É como se fosse uma guerra por puro coração. Você está matando aquele que Deus está representando ali, aquele que é a imagem, né, propriamente dita e semelhança do próprio Deus. Há um simbolismo interessante que o autor Giovanni Reale, um escritor italiano, ele diz sobre a figura de Caim, e que, como a gente sabe, né, o Caim foi o primeiro homicida da Bíblia, ele matou seu irmão Abel, e como a gente sabe, ele não tem um registro de morte no cânon. A gente sabe claramente que ele morreu, mas que esse registro não foi feito, muito provavelmente Moisés, que escreveu Gênesis. Mas a gente vê que era comum, né, ter o registro da morte de todos aqueles homens que passaram ali naquela história, naquela narrativa. A gente tem ali registro de Adão, registro de Sete, registro de toda a geração de Adão, mas não temos de Caim. Né? E esse autor ele vai dizer que essa omissão ela foi feita de modo inspirada, né, claro, e proposital, com uma forma de simbolizar que a violência personificada por Caim iria se perpetuar, ou seja, a violência não ia se morrer naquele momento ali. Ou seja, aquele homicídio de Caim para o seu irmão, ele foi o primeiro, mas não ia ser o último. Então, é um simbolismo interessante, a gente pode até refletir sobre isso, sobre a pessoa de Caim. Bom, a pergunta 135, que eu tentei resumir, né, sintetizar o que essa resposta ela estaria tentando trazer para a gente em relação a essa pergunta, né, em relação aos deveres exigidos do sexto mandamento. Né. Como eu falei, Deus ele colocou esse mandamento com o propósito de preservar a vida. Então, a primeira coisa que Deus vai se preocupar é a defesa dos mais fracos, vulneráveis e injustiçados. A gente sabe que na antiguidade não era comum essa consciência de defender os mais fracos e vulneráveis,
Então, Deus se preocupa muito. É à toa que é muito comum a gente ver nos Salmos, no Antigo Testamento como um todo, que Deus ele fala, eu protejo o órfão, a viúva e o estrangeiro, que eram aquelas pessoas que viviam ali no subsolo das classes sociais da antiguidade. Então, Deus ele preza muito para essa defesa dos mais vulneráveis, né? Então, é isso também que o sexto mandamento ele pretende passar para nós, que também é a proteção da vida, né? Se a gente não é capaz de proteger os mais fracos, então nós não somos capazes de proteger ninguém. O segundo ponto aqui é a questão da salvação da vida humana em perigo. A gente sabe que nós, como cristãos, né, somos chamados a sermos como nosso Salvador. Então, somos chamados para pregar o Evangelho, que também significa a salvação da alma, mas também somos chamados também para salvar a vida humana em perigo, em alguma circunstância em que ela se encontrar. A gente pode... não sei se alguém que já teve alguma experiência de ter que salvar alguém para poder salvar a vida dela mesma, uma pessoa que estivesse em perigo, realmente não sei se é alguém da área médica aqui, mas é uma questão realmente imprescindível para o mandamento, a gente ter o zelo pela vida alheia, e não somente pela nossa. O terceiro ponto seria o zelo pela nossa saúde física e mental. A gente tende a ter aquela noção que o sexto mandamento ele só está referindo a morte, né, e vida, mas também a saúde ela faz parte da nossa vida. Então que o abandono da nossa diligência pela saúde, ela vai deteriorando a nossa vida e vai encurtando ela, né? A gente vê que, principalmente embasado na teologia, né, do Novo Testamento, quando vai ser revelado que o nosso corpo é o templo, né, de Deus, é o templo do Espírito Santo, isso quer dizer que, então, assim como os sacerdotes cuidavam do templo, tinham um zelo pelo templo, nós devemos ter o zelo para o nosso corpo. Isso também se refere também aos homens e mulheres, né? Os homens, que no caso, eles devem buscar reforçar a sua rigidez física para, se for o caso, proteger a sua mulher de alguma ofensa, de algum perigo, né? Isso também é mandamento. E também das mulheres também, que devem procurar manter a forma para continuar encantando o seu marido, né? Não só antes de casar, mas isso também se refere também à vida conjugal. Resumidamente, a pergunta 135, ela quer dizer isto. Vou ler aqui a pergunta 136. Bom, isso aqui é a pergunta, basicamente, ela está se tratando dos pecados contra a vida. E aqui a gente vai ver alguns exemplos de pecado. No caso aqui, ele está se referindo à eliminação da vida, tanto contra o próximo, tanto também como nós mesmos, né? Também o não matarás também se refere a nós mesmos, né? Nossa vida não nos pertence, pertence a Deus. O primeiro ponto aqui que eu quis abordar seria a questão da violência contra o próximo. A questão do assassinato, que é o que mais óbvio aqui, né, que a gente pode induzir do mandamento, que de fato é errado matar. Quem faz isso já faz com a consciência absolutamente clara, né, de que aquilo ali é errado. Eu peguei aqui alguns dados, né, da violência no nosso país. Eu vi que no Brasil, nosso país ele ocupa no ranking dos países mais violentos do mundo a 8ª posição do país mais letal do mundo. Nós somos o 8º país que mais assassina pessoas nas ruas. A nossa taxa é cerca de 22,5 por 100 mil habitantes. Isso aqui é muito alto. Tem país que não é nenhuma morte por 100 mil habitantes. Em 2021, que foi a última pesquisa, contou-se cerca de 47.500 mortes violentas só em um ano. Acho que recentemente teve uma marcha para Jesus, em que alguns pregadores eles reforçaram aquela ideia, né, que está sendo batida desde o ano passado, em que o Brasil é o país do Senhor, né? Ou seja, o Brasil é o país de Jesus. Essa ideia ela não está totalmente errada, porque de fato, né, Deus é soberano e Deus ele detém o controle de todas as nações. Ele governa absolutamente em todos os governos, seja ele quais forem a sua ideologia ou filosofia que estejam ali predominante. Mas a questão é que o nosso país, ele não tem como agradar o nosso Senhor Jesus, porque o nosso país, ele claramente é um país que viola um dos países que mais tem respeita a questão do sexto mandamento. Eu prefiro acreditar, como Isaías lá, quando ele tiver a visão do próprio Deus, e ele mesmo disse: Senhor, eu vivo num país ímpio, eu vivo numa nação
impura. Então, essa é, na verdade, uma visão muito mais clara, muito mais lúcida de que é realmente o país que você vive. Não mudou muita coisa de lá para cá. Então, nós vivemos numa nação ímpia, uma nação que não respeita a vida, uma nação que viola o sexto mandamento todos os dias. Só para ter uma noção, parece que a estatística de morte são acho que cerca de uma morte por hora no Brasil por assassinato. Então, é uma coisa muito grave, uma coisa que a gente vive continuamente e que realmente temos que pedir para Deus para nos livrarmos constantemente. O segundo ponto aqui da violência contra o próximo seria a ira, né? A ira isso nunca ficou muito bem claro, né? Pelo menos na antiguidade, até Jesus declara isso em Mateus 5:21, no Sermão do Monte, porque a ira era uma coisa natural, né? A ira, em alguns povos, né, da antiguidade, como a Grécia, até valorizava a questão da ira, a questão da violência. E quando Jesus chega e diz que a ira ela é como se fosse um assassinato ali, um germe de um homicídio no coração humano, isso revoluciona toda a teologia, a doutrina moral da época. Então, de fato, a ira ela também é um pecado também concernente ao sexto mandamento. Em Efésios capítulo 4:26, Paulo vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em resumo aqui, ele está querendo para a gente não reter a nossa ira. Mas é um ponto interessante. Existem dois tipos de ira. A ira é justa, que é a ira contra o pecado. Quando você vê uma injustiça acontecendo, é normal que ficamos irados, porque realmente a justiça não faz parte, né, no caso, a natureza original humana. E tem a ira injusta, que é a ira geralmente movida por algum interesse próprio, né? Quando você acumula algum sentimento de inveja, algum ciúme, ou seja lá qual for, você vai acumular dentro de si ira. Isso é pecado do sexto mandamento. Então, a ira também, ela é uma forma de você, mesmo que potencialmente, eliminar a vida de alguém. O terceiro ponto seria o desejo de vingança. Em Romanos 12:19, Paulo vai dizer: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é um desejo muito natural da nossa natureza caída. A gente constantemente vamos ser justiçados e vamos querer retribuir o mal com o mal. Só que a nossa teologia cristã, ela permite não pensarmos dessa forma. Todo mundo sabe que a nossa teologia cristã, ela admite dois caminhos finais para o homem, seja o céu, seja o inferno. E é nesse momento aqui que o inferno ele é consolador. Porque quando você vê aquela injustiça sendo cometida, às vezes em um volume muito grande, às vezes em uma nação, em um mundo, você tem aquela certeza absoluta que no final aquele ser humano ou aqueles seres humanos, eles vão ser julgados diante de Deus, eles vão para o inferno pagar aquela injustiça que eles estão cometendo. Então não temos a necessidade de nos vingarmos, porque sabemos que a vingança ela está nas mãos de Deus. Então é nesse sentido que o inferno, apesar de muitos hoje em dia terem receio de falar sobre o inferno nesse sentido ele é consolador para aliviarmos nosso sentimento de vingança. E também temos essa categoria da violência contra nós mesmos. Aqui até o catecismo ele vai falar sobre alguns vícios, seja a bebida alcoólica, fumo, e alguns chegam até a cair em drogas alucinógenas. A bebida alcoólica ela é nociva de duas formas. Primeiro que você deteriora o seu corpo por estar bebendo algo que é nocivo, e também você pode perde a consciência e você pode prejudicar alguém por alguma ação irrefletida, uma ação inconsciente em virtude da bebida alcoólica. Então, vício nocivo também, como fumo, como eu acabei de falar, as drogas, elas devem ser evitadas, extirpadas no nosso meio cristão. Tem também a questão da gula, que também é pouco falado, mas a gula, ela é um pecado contra a vida no sentido que nós prejudicamos a nossa saúde com o excesso do muito comer. Hoje, a gente vive, na nossa sociedade, a gente vive um pouco, em razão dos valores estarem se invertendo cada vez mais, a gente começa a observar um pouco da glamorização da feiura. Recentemente eu vi que existem, parece, influenciadores que querem influenciar pessoas a levarem um estilo de vida obeso.
Então, ou seja, há pessoas que incentivam isso, encorajam você a cair na gula. Uma coisa completamente absurda, porque faz mal ao nosso organismo e não tem nenhum tipo de bem nisso. Então, a gente também, caso a gente repreende qualquer tipo de coisa relacionada à gula. E é claro, o pior dos pecados relacionados contra a si mesmo seria o suicídio. Quando C.S. Lewis escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai trazer uma visão muito interessante sobre como ele via o suicídio. Ele diz, no livro, quando uma pessoa ele comete um assassinato, um homicídio, o que ela está querendo dizer? Eu quero eliminar aquela pessoa em específico do meu mundo. Então, eu quero... Aquela pessoa não é bem-vinda no meu mundo. Isso é um pecado hediondo. Isso é um pecado abominável diante de Deus. Porém, o suicídio, de acordo com C.S. Lewis, era muito mais abominável do que o homicídio. Porque quando a pessoa se suicida, na ótica do suicida, ele está eliminando todo o mundo de Deus ali, junto com ele. Então, é como se ele falasse, Deus, nada que o Senhor fez aqui serve para mim. Então, ele faz isso e joga tudo para água abaixo, eliminando sua vida. Então, na visão de C.S. Lewis, o suicídio era pior até mesmo que o homicídio. É óbvio que isso aí é um pouco controverso, mas é uma questão interessante de nós refletirmos sobre esse pecado do suicídio. O suicídio, ele, às vezes, é cometido em situações muito difíceis, mas que a gente tem que procurar Deus para nos solucionarmos, procurarmos pessoas confiáveis, piedosas, para nos aconselharmos caso alguém passe por algum momento difícil da vida, a ponto de pensar ou cogitar algo do tipo. Terminando aqui as perguntas, até mesmo no final dessa última pergunta, ele trata ali pontualmente de alguns dilemas éticos. Aqui eu abri uma parte, a parte final aqui, para falar sobre alguns dilemas éticos, que alguns aqui, como eu vou mostrar, não existiam na época dos escritores, do catecismo, mas que existem e são problemas terríveis para a nossa atualidade hoje. Eu coloquei aqui uma imagem um pouco lúdica, que é o chamado dilema do trilho, ou então dilema do trem. O que significa ali? Ali é um trem desgovernado, ele está inexoravelmente indo na direção nesse trilho, onde tem 5 pessoas amarradas. E você é aquela pessoa que está com um ponto de interrogação ali, que está com uma alavanca na mão. Você é a pessoa que pode mudar o rumo do trilho. Você pode fazer o trem sair daquela rota e ir para a segunda rota, a rota alternativa, em que ele está e que tem ali disponível. Só que tem uma pessoa ali que não tem nada a ver com a história. Então você tem que decidir se o trem ele passa por cima das 5 pessoas ou se passa por aquela pessoa que está ali, que apareceu ali. Então é um dilema ético, porque vidas humanas não são números, não é uma coisa que você pode contar. Alguns dilemas eu até já vi que colocam no lugar aqui dessa pessoa, bota seu pai, ou bota sua mãe, seu filho, para dificultar ainda mais o dilema. Mas a verdade é que a nossa experiência, a vida humana, ela tem experiências muito complexas, que vão exigir a gente decisões difíceis. E aqui eu vou tentar responder alguns, com base aqui nas escrituras e na visão cristã. Quais sejam a legítima defesa, o aborto, a pena de morte, o desarmamento civil e a guerra. Todos eles são dilemas éticos concernentes aqui ao 6º mandamento. Bom, o primeiro é a legítima defesa. A legítima defesa, basicamente, vai dizer quando é que eu posso me defender de uma agressão. Isso é uma questão que é muito discutida no direito. Nosso país tem leis acerca disso, são questionáveis, mas há leis acerca disso. Isso varia de país a país. Você vê que em um país há uma abertura maior, em outro país há uma abertura menor. Mas, enfim, qual a resposta cristã para isso? Existe na filosofia tomista um chamado princípio do duplo efeito. O que seria isso? O princípio do duplo efeito ele é utilizado para quando você, em determinada ação, você tem 2 tipos de efeito, seja um bom, seja um mal. E esse mal, geralmente, colateral. Então, você utiliza esse princípio para decidir se uma ação é moralmente aceitável ou não. E aqui eu coloquei algumas cláusulas, do que seria uma ação moralmente aceitável. Primeiramente, ela tem que ter uma boa intenção. Ou seja, a principal intenção dela, apesar de levar uma ruim consigo,
ela tem que ser boa. Por exemplo, salvar uma pessoa, né, ou salvar a si mesmo, isso é uma das coisas que tem que ser primeiramente levada em consideração. A segunda coisa é a proporcionalidade, ou seja, o bem que é alcançado pelo efeito bom, ele tem que ser proporcionalmente maior do que o alcançado pelo efeito ruim. Por exemplo, o médico, quando ele vai receber um paciente em uma situação muito difícil, ele tem que escolher entre amputar uma perna ou então morrer o corpo inteiro. Então, claramente, dentre o mal, dentre o outro, é melhor o menor mal. O terceiro seria a ausência de alternativas, ou seja, naquela situação não tem uma outra alternativa em que o mal seja dirimido. Se sim, então evite. Se não, realmente não há outra escolha. Então você tem que seguir em frente. O quarto ponto seria não causar um mal diretamente. Ou seja, o mal ele não pode ser a sua principal intenção, porque senão ele não seria efeito colateral, ele seria o efeito principal. Então, essas aqui seriam os 4 itens, né, que tem que levar em relação à legítima defesa, né? Quando você, por exemplo, está em uma situação em que mereça a sua defesa. Aqui eu coloquei a lição de Êxodo 22, 2, 3, que é uma lição muito boa para a gente entender a questão do duplo efeito na prática, né? Então você vê que até mesmo isso, o povo hebreu, né, ele tinha sido revelado um pouco, né, sobre isso, e eles cumpriam isso também. O Êxodo 22, 2, 3 vai dizer: se um ladrão estiver roubando e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de seu sangue. Se o sol houver raiado sobre ele, haverá culpa sobre o seu sangue. Ou seja, o que ele quer dizer? Digamos que você está em sua casa, né, você está em sua propriedade, e invade um ladrão. E aquele ladrão ali, você encontra com ele e você tem a chance de você se defender dele, se for o caso até tirando a vida dele. Ok, para Deus isso é legítimo, isso está ok, você não vai ser culpado pelo sangue dele. Contudo, se houver uma situação em que aquele ladrão ele invade a sua casa, ele cometa o intento dele, seja roubar alguma coisa, seja tirar a vida de algum parente seu, e você não consiga se defender naquele momento ali, mas você o encontra ele, por exemplo, como ele diz aqui, quando o sol já estiver raiado, ou seja, no dia seguinte, quando ele estiver, por exemplo, passando pela rua, então a legítima defesa já não se aplica ali. Porque a legítima defesa, aqui, como Deus entende, é no momento em que você está vulnerável, no momento que você tem que se defender. Então, naquele momento, o que é a melhor opção, caso quando você já passou a situação, seria a aplicação da justiça mesmo do país, né, sem a eliminação da vida do ímpio ali. Bom, isso aqui, no caso, é a resposta à visão cristã de legítima defesa. E o segundo ponto seria o aborto, né? Eu coloquei aqui uma reportagem do Globo, essa reportagem recente desse ano, e ela vai dizer que quase metade dos 55 milhões de abortos anuais no mundo são inseguros. Aqui é uma reportagem que, na verdade, ele está condenando aqui até a questão higiênica do aborto, mas o que eu quero me entender aqui é sobre o número total de abortos anuais no mundo. Esse número aqui é algo assustador, né? 55 milhões de abortos é algo muito, muito elevado. Só para vocês terem uma noção, na Segunda Guerra Mundial, nos seus 6 anos ao todo, morreram, alguns historiadores estimam que morreram cerca de 50 a 60 milhões de pessoas entre militares e civis. Aqui, pela reportagem, e eu pesquisei também algumas outras fontes, morrem isso todos os anos por aborto no mundo. Então, é um número muito assustador. É um número absurdo. É uma coisa abominável mesmo. A gente vai refletir agora, né? O cristão, ele deve apoiar algum caso de aborto? Eu sei que os números são assustadores, mas vamos pensar racionalmente. O cristão, ele deve apoiar algum caso de aborto? A questão do aborto era o seguinte: basicamente, o que se passa no mundo afora é um conflito de questões éticas, como é o caso do direito de privacidade da mãe versus o direito à vida do filho. Quem vê aqui friamente, obviamente, vai raciocinar: o direito de privacidade de ninguém pode se sobrepor ao direito da vida de outra pessoa. Isso é claro. Porém, o que os ímpios vão fazer? Eles vão dizer que aquilo que está se formando no ventre da mãe já não é mais ser humano.
né, é algo, como eles dizem, potencialmente humano, ou então alguns dizem que é algo sub-humano. Então, alguns vão discorrer que, como aquilo não tem uma humanidade formada, então não tem direitos. Então, o direito da privacidade da mãe vai se sobrepor à questão da vida do nascituro. Então, qual é a resposta cristã para isso? Nós, cristãos, vamos afirmar que o ser humano ele é plenamente humano desde a fecundação. Como a gente pode ver aqui, existem 3 tipos de visões que podem corroborar com a nossa visão. Primeiramente, a visão bíblica, né? Aqui, em algumas passagens bíblicas, como esses salmos, né? Salmo 51, 5, que diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não tem como algo que não seja humano estar em pecado. Uma cadeira não pode estar em pecado, um jarro não pode estar em pecado. Então, se a minha mãe me concebeu em pecado, então, de fato, eu era humano desde aquele momento. Ou então o Salmo 139, de 14 a 16, que vai dizer: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito. Entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as tuas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então é um discurso muito claro de que Deus, mesmo no início ali, do germe ali humano, Deus vai formar a vida humana em perfeito estado. E Lucas 1,41, que é a adoração de João Batista no ventre. Uma coisa subhumana não pode adorar uma outra coisa. Então, assim, é uma coisa que na visão bíblica isso é completamente absurdo. Não tem espaço aqui para dizer que o ser humano, o nascituro, ele não é plenamente humano. Tem também uma questão filosófica envolvida, porque alguns ímpios vão dizer que para um nascituro ele ser humano, ele teria que ter autoconsciência já formada, ou então ter um sistema nervoso já formado. Então, eles vão estabelecer uma série de cláusulas, uma série de condições para que aquilo seja considerado, seja classificado um ser humano. Mas, se a gente for analisar bem, se a autoconsciência ela for um critério condicionante para um ser humano, então a gente vai começar a duvidar de pessoas que estão, por exemplo, em coma, em estado vegetativo, e então a vida daquelas pessoas começa a correr perigo, porque se essas pessoas que estão nesse estado não são um ser humano, então eles também não têm direitos no que concerne ao ser humano. Então isso é muito complicado. Esse tipo de visão é uma questão muito perigosa. Então qual é a melhor afirmação que a gente deve afirmar? É que o ser humano ele não pode ser classificado pelo que faz ou deixa de fazer, mas pelo que é. E tem a visão científica, né? A visão científica, em detrimento do que muitos acham, ela está a nosso favor. O último consenso científico a respeito da vida humana foi que a vida humana ela se inicia na fecundação. Apesar de alguns cientistas ímpios não crerem nisso, eles tentam provar por artifícios os mais impossíveis, dizer que a vida humana ela forma lá pelo 3º mês, sei lá, 3ª semana. Então isso eles vão fazer várias elucubrações a respeito disso para tentar desmoralizar a nossa posição acerca do nascimento do ser humano. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi somente uma regra, que seria a exceção no caso de se adotar a escolha do aborto, que seria a chamada gravidez ectópica, que é quando o bebê ali já formado, ele fica preso na chamada tuba de Falópio, que é uma coisa, eu não sou da área médica, então eu não vou saber explicar com detalhes, mas que nesse caso, o bebê ele não tem chance de nascer, ele fica ali e acaba que no momento da gestação, se ele não for abortado, a mãe também falece juntamente com o bebê. Então esse seria o caso, a única exceção à regra, mas é um caso tão raro, é um caso assim uma exceção à regra tão raríssima que a gente nem conta aqui como se fosse algo relevante. Então, nossa conclusão que a gente pode tirar aqui é que, porquanto Deus ele é soberano sobre a vida, toda forma de aborto é injustificável. Nós cristãos temos que manter essa posição. No mundo hoje em que tenta legalizar
a todo custo, né, o aborto em nossas clínicas e hospitais. O segundo ponto aqui, que também não é menos polêmico, seria a pena de morte. A pena de morte também é um tabu também, né, é uma coisa muito controversa, porque até mesmo cristãos eles vão diferir sobre isso. Alguns cristãos vão falar, não, realmente o Estado não deve ter. Outros vão falar assim, eu acho que sim. Então, eu pergunto, né, o cristão ele deve apoiar a pena de morte? O Estado ele deve ter o direito de eliminar a vida humana? Bom, há uma resposta objetiva para isso, né, e na Bíblia a gente pode certificar. A pena de morte, tem alguns que dizem, né, que a pena de morte ela só vai se encontrar na lei mosaica, quando Moisés escreve as leis ali no deserto. Isso não é verdade. Por exemplo, a pena de morte ela já é decretada por Deus em Gênesis 9:6, quando Deus diz a Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez o homem conforme a sua imagem. Noé não tinha recebido a revelação do Sinai por meio de Moisés. Noé anterior a Moisés. Então, a primeira coisa que Deus diz aí quando a arca ela pousa é que o homem agora vai pagar pelo seu sangue, né? Diferentemente de quando Caim ele foi livrado da morte, né? Agora não haverá mais livramento, né? Deus decreta a pena de morte aqui para os governos humanos. E também a pena de morte ela é reafirmada após a lei, ou seja, já na graça. Observe, Romanos 13:4. Paulo diz, pois a autoridade civil é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, a pena de morte ela é amplamente divulgada na Bíblia, não só na lei de Moisés, ela não foi abolida na graça. O que acontece é que a pena de morte ela se restringe a penas capitais. O que antes, por exemplo, né, Moisés, quando ele diz que a mulher adúltera, né, ela deveria ser apedrejada até a morte, isso já vai ter uma outra concepção, né, e que a pena de morte ela só vai ser considerada para crimes aqueles que têm a ver com a eliminação da vida. Então, a vida pela própria vida, né? A questão é que alguns, né, em nosso meio vão dizer que vão afirmar uma visão mais reabilitacionismo, né, que é a visão progressista, vigente, né, que é o que acontece no Brasil. O Brasil, para quem não sabe, o Brasil tem pena de morte, só que é só para situações de guerra. A pena de morte ela só está contida no Código Penal Militar, não está contida, né, no Código Penal Civil. Então, nosso meio aqui, se um cara ele chegar e matar 50 pessoas na rua, ele não vai morto, ele vai preso e pega alguns poucos anos de cadeia. Então, o nosso direito, muito influenciado pela visão progressista, ela vai dizer que o ser humano ele deve se reabilitar socialmente para que ele seja incluído na sociedade posteriormente. Isso é uma afronta à nossa natureza, nossa essência humana, né? Isso chega a ser uma depreciação do ser humano em si. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ser humano não pode ser responsável pelos seus atos. Ou seja, aquela pessoa ela não pode ser nem racionalmente nem moralmente responsável. Isso é uma depreciação da vida humana. Isso é até ruim para os dois lados, porque também, ao mesmo tempo que deprecia a vida, né, humana do criminoso, deixando ele de pagar o que é certo, vai depreciar também a vida humana do morto, do morto injustamente, porque a pena aplicada para o criminoso não será proporcional com o mal que lhe veio. Então, é uma afronta à nossa visão cristã, essa visão progressista do reabilitacionismo. Então, a conclusão que temos é que Deus instituiu a autoridade civil do Estado como aplicador da justiça entre os homens. Então, o Estado ele deve procurar a justiça para ser ali o aplicador entre os homens. Outro dilema ético seria o desarmamento civil, que também tem a ver com a legítima defesa, né? E a questão é, o cristão ele deve defender o desarmamento civil? Os homens eles devem ter acesso às armas? O Estado deve criar leis rigorosas para desarmar a população visando a paz? Isso aqui também vai ser um motivo de controvérsia também, até mesmo entre cristãos, alguns vão apoiar que sim, outros que não, mas que a Bíblia também tem questões objetivas a respeito disso. E aqui eu citei 3 argumentos para o desarmamento civil.
né? O primeiro argumento é, o da legítima defesa, né? Porque um Estado que proíbe armas não necessariamente permitirá que armas não entrem no Brasil, no caso, ou em qualquer país. Até porque existe a questão do tráfico e do contrabando. Então, quando o Estado ele coloca leis rigorosas acerca do armamento, isso não impede, por exemplo, que armas sejam difundidas aí para criminosos, para homens ímpios. Então, isso não impede, por exemplo, de homens ímpios se armarem. Então, seria mais fácil, né, mais justo, aliás, que homens, tanto ímpios quanto justos, se armassem, e ali, né, haveria até uma questão até de um criminoso pensar duas vezes se ele iria assaltar na rua, porque ele poderia tomar um tiro a qualquer momento. Então, isso é uma questão até experimental, né, que você pode observar em alguns dados acerca dos índices de homicídio, né? Eu peguei aqui alguns dados, né, e eu vi que, estatisticamente, não dá para comprovar se um país ele é mais seguro ou não com leis a favor ou contra o desarmamento. Por exemplo, peguei aqui que a Islândia é um dos países mais armados do mundo e tem baixas taxas de homicídio. O Japão também é um dos países que tem baixa taxa de homicídio, mas lá também tem leis rigorosíssimas sobre desarmamento. Então, assim, a única regra que eu vi é que os países que possuem, né, leis relativas ao desarmamento civil e que possuem taxas de mortalidade altíssimas são os países que têm governos totalitários ou ditaduras, né, em voga. Então, essa é a única regra que eu vi, mas não dá para saber se realmente um país democrático fosse eficaz em implantar ou não esse tipo de lei. O segundo ponto aqui, do argumento em relação ao desarmamento civil, seria um contrapeso à tirania do Estado. A gente sabe que quando um Estado ele tende à tirania, uma das primeiras coisas que ele faz é aplicar o desarmamento da população. Isso aconteceu em todos os governos totalitários, isso aconteceu, né? Isso tem até um livro chamado Hitler e o Desarmamento. Ou seja, isso é um costume comum, né, de governos que tendem à tirania, desarmar a população porque fica mais fácil, né? Quando você coloca a polícia na rua, não tem resistência civil. Então, isso favorece ditadores. E o terceiro ponto seria a defesa contra invasões estrangeiras. Apesar de a gente não estar acostumado com isso, né, aqui no Brasil, mas tem guerras aí ao longo do mundo inteiro. Eu me lembro que na guerra, quando explodiu a guerra na Ucrânia, o pessoal fez filmagens, né, de pessoas distribuindo armas indiscriminadamente na rua para a população, para que aquela população ajudasse, né, na invasão, né, a defender a invasão da Rússia. Ou seja, quando realmente o calo aperta, aí que o pessoal pensa nisso. Então, uma das coisas também que é importante é você ter uma nação forte, uma nação que se protege do invasor. Então, esses são os três argumentos, né, que favorecem o desarmamento, a questão contra o desarmamento civil, ou seja, a favor do armamento civil, é claro, né, com responsabilidade, com critérios, com testes que o governo pode tomar para que isso seja tomado de forma responsável. E por último, eu vou citar aqui a questão da guerra. A guerra, ela também se torna um dilema moral, porque muitos cristãos acham que não podem servir ao exército ou qualquer força armada, porque a Bíblia diz, não matarás. Então, se você for convocado pelo exército, você vai ser uma hora ali, possivelmente, chamado para ir para a guerra e matar alguém. Então, alguns cristãos têm medo, né, de ser convocado pelo exército por conta dessa questão. Só que isso foi até um caso também particular comigo, mas eu vou tentar explicar aqui por que isso não é algo significativo. Basicamente, a gente vai ter aí dois tipos de visões cristãs, né, acerca da guerra. Tem a visão pacifista, né, que vai dizer, olha, o cristão ele não mata de maneira alguma. Para quem já viu aquele filme Até o Último Homem, né, do Adventista, ele basicamente segue essa visão. Então, ele foi para a guerra, né, como enfermeiro, e ele se recusou a pegar em armas. Por quê? Porque na cabeça dele, o cristão ele não pode matar de maneira nenhuma, nem mesmo sobre a ordem de um governante. E tem a visão de ativista, né, que é aquela visão que é muito mais vista lá na Igreja Ortodoxa Russa. Ultimamente eu vi que os clérigos lá, né, falaram que todo aquele que for para a guerra, né, da Rússia vão ser salvos, né? Então, assim, lá eles são muito ativistas, né? Lá eles têm essa questão da guerra muito forte ali neles. Então, assim, o ativista ele vai dizer que
se o seu governo te chama para a guerra, você tem que ir, porque Deus está inspirando aquele governante a te levar para a guerra, a vencer a guerra, enfim. Isso aí também vai ter vários problemas, né? Por exemplo, o outro governante também ele pode pensar dessa forma e os dois se mutilarem ali. Enfim, mas há um ponto de equilíbrio entre essas duas visões, que é a questão da guerra justa. A guerra justa, ela foi um conceito cunhado lá na Idade Média, começou com Agostinho, né, lá no início, e ela chega ao seu auge ali com Tomás de Aquino. Quando ele escreve ali quais são os atributos que deve se levar para se conseguir classificar uma guerra como uma guerra justa. O primeiro atributo aqui é que o governante, para você ir para a guerra, você tem que ter a autoridade, você tem que ter o mandato de um governante para declarar guerra, ou seja, um governante, né, instituído. Isso é diferente, por exemplo, de uma rebelião. O cristão ele não é chamado para levantar rebeliões dentro do seu país, guerras civis. Mas quando um governante, movido por essas causas aqui, tanta causa justa, contra a intenção justa, movido por causa justa, intenção justa, levar o seu país a uma guerra, então, sim, o cristão ele tem o aval bíblico para ele ir à guerra e pelejar em favor do seu país. Isso tem algumas passagens bíblicas, que diz que, por exemplo, em Daniel 4:25, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, todo governante, por mais ímpio que ele seja, ele está ali porque Deus o instituiu, seja para juízo dos homens ou para qualquer outra coisa. E também tem Jesus, Jesus também, ele reafirmou isso diante de Pilatos e disse: nenhum poder terias contra mim se do céu não te fosse dado. Então, até mesmo Pilatos ele recebeu ali aquela função para cumprir a sua missão da redenção, ele não sabia disso, mas por mais que ele fosse um homem ímpio, ele estava cumprindo ali um propósito de redenção. Então, o segundo ponto, para um princípio da guerra justa, seria a causa justa. Ou seja, aqueles que são atacados, por exemplo, as nações que são invadidas, elas têm o direito de se defenderem, pois aqueles que cometem malfeitos podem sofrer punições. Então, é uma causa justa você se defender de uma nação invasora. E o terceiro ponto seria a intenção justa. Ou seja, você tem que visar o que é bom, e evitar e conter o mal. Se você tem uma nação que ela está com propósitos expansionistas no seu entorno, é justo que você se defende também pelo bem que está ali proposto. E também, é claro, tem a questão da proporcionalidade. O cristão ele também vai evitar qualquer tipo de guerra, no caso, um cristão que estivesse na governança de um país, de guerras de destruição massiva, como é o caso de armas nucleares, armas químicas e biológicas. Eu deixei aqui uma frase de Tomás de Aquino, que basicamente resume isso, que seria: aqueles que travam uma guerra justa almejam a paz. Eles não se opõem à paz, a não ser a paz maligna. Então, não necessariamente uma paz é uma paz que Deus se agrada. Até mesmo quando Lutero escreveu as 95 Teses, ele escreveu que Deus condena esses profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Então, aquela paz que está ali subvertida de malignidade. Então, é o que Tomás de Aquino fala e que também devemos ter consciência disso. Já indo para a conclusão, eu também ressalto que eu tratei aqui de alguns dilemas éticos, há outros, por exemplo, a questão da eutanásia também é um dilema ético, que eu também não coloquei aqui para não se tornar muito exaustivo, muito enfadonho, mas que quem quiser estudar, eu utilizei um dos livros muito importantes, muito interessante, que é o Ética Cristã, do Norman Geisler, em que ele responde muitas coisas e eu usei também como base para responder isso. A conclusão que eu tiro desse estudo é que Deus ele proíbe toda forma de assassinato, vingança e ira injusta. Claro, resituando aqui a questão da legítima defesa, em que Deus não culpa o sangue por aquele que tem o direito de se defender. O segundo ponto é que Deus responsabiliza os homens pelas vidas do seu próximo. Então, aqui nós somos também chamados a salvar, a socorrer a vida humana. Nós, como pais e mães, somos chamados a fazer o máximo esforço possível para que aquela criança nasça. Somos também chamados a também
aplicar a justiça no nosso Estado, né, seja defendendo políticas como pena de morte, o armamento civil. E Deus também nos responsabiliza pela nossa própria vida, né? Então temos que ter também o zelo, a diligência ali de cuidar da nossa saúde, né, de cuidar do nosso físico. Isso também é importante e também faz parte do sexto mandamento. Por fim, né, que é o mais importante, é que Deus é soberano sobre toda a vida, né? Deus, ele dá a vida, né, e ele tira quando quiser. Toda a vida ele está em posse de Deus. Até mesmo quando um ser humano ele é assassinado porque Deus assim o decretou. Por mais que a gente não consiga entender à primeira vista, mas é assim. Então, devemos preservar ao máximo os nossos esforços para cumprir a nossa responsabilidade humana aqui na Terra e deixar Deus governar mais de cima, tá bom? Então, é isso, né? Concluo meu estudo dessa forma e abro aqui o espaço para perguntas. Então, encerro aqui meu estudo, agradeço as perguntas aí e a atenção, que Deus abençoe a todos. Amém.